Boa noite, meu irmão, minha irmã. Ainda estamos com saudade de vocês, porque a gente não pôde voltar aos cultos, né, normalmente. Mas hoje a gente está junto aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu queria te convidar a estar conosco aqui agora para louvar o nosso Deus. E a gente vai cantar ao Senhor nessa noite, vai entoar louvores ao Senhor, a gente vai orar, a gente vai ser ministrado pela palavra do Senhor. E nesse momento a gente vai estar entregando louvor ao Senhor, e a nossa irmã Valcéia vai estar ministrando nesse momento. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Essa canção, ela é uma declaração desse salmo. Tu me guias, Senhor, mansamente com tua vara e teu cajado. Estamos aí nos aproximando do Natal, lembrando que o Senhor é o nosso pastor, que Ele cuida de nós já desde lá do plano que Ele começou no Jardim do Éden, quando o homem pecou e se afastou, e então Ele fez um plano de salvação. Ele é o nosso pastor que cuida de nós em todo o tempo, e por isso enviou o seu Filho para nos salvar. Vamos declarar que Ele é o nosso pastor e dizer que nós descansamos no nosso Deus. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Vida, minha alma tem sede de ti. Oh meu Deus, no mal me guardas, tu és tudo para mim, pastor. Vida, minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti.
Amém. Nossa alma é sedenta do nosso Deus, porque queremos desfrutar da sua presença em todo o tempo, queremos conhecê-lo mais e mais, e também nos achegamos a Ele para pedir, para intercedermos uns pelos outros, para pedir para que Ele nos socorra. E agora nós estaremos no nosso momento de intercessão. O irmão Jefferson fará uma oração por todos os pedidos que nós temos de saúde, todos os pedidos que nós temos de trabalho, de solicitação por emprego, solicitação por provisão na nossa casa e também de gratidão. Vamos ter um momento também de gratidão, agradecendo a Deus, porque embora tenhamos enfrentado tantas lutas nesse ano, nós estamos aí caminhando para o final desse ano, agarrados em Cristo, mais próximos de Jesus, que nós possamos estar com os nossos corações tementes diante de Deus e confiantes, sabendo que Ele está conosco em todo o tempo, não importa a situação que ocorrer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento nós podemos aqui juntos louvar o Teu nome, glorificar ao Deus Altíssimo, o Deus de nossas vidas, o soberano sobre as nossas vidas, o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nesse momento nós colocamos diante do Senhor as pessoas que estão com dificuldades, Pai. Tem gente enferma, tem gente desempregada, tem gente sem paz no coração, tem gente sem Jesus no coração. Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos. Aquele que precisa de um emprego, que o Senhor abra uma porta. Aquele que precisa, Senhor, de alimento, que o Senhor possa abençoá-lo através dos anjos do Senhor que possam tocar, bater na porta e entregar o alimento, ou através de um emprego, ou através de uma doação. Usa os Teus servos para isso, Pai. Aqueles que precisam, Deus, de uma cura interior, que precisam de Jesus na sua vida, que o Senhor possa visitá-los com Teu Santo Espírito, eles possam sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que eles possam ser transformados e ser tocados pela Tua palavra. Senhor, ministra nos corações nessa noite. Ó Deus, usa-nos para que sejamos bênçãos nessas vidas. Aqueles que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de amor, de uma palavra de incentivo. Usa os Teus servos, Pai, para que isso aconteça. Para que essas palavras vindas do Senhor possam alcançar os ouvidos e os corações. Ó Deus, os que estão enfermos, Pai. Temos tanta gente na nossa igreja com dificuldade de saúde. Pai, visita-os com Teu Santo Espírito. Pai, restabelece a saúde de todos eles, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com alguma dificuldade que ainda não descobriram, ó Deus, possa visitá-los, consolá-los e restabelecer a sua saúde segundo o seu coração, Pai, segundo o desejo do Senhor também. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso desejo, Pai, portanto faz a Tua vontade, é a nossa oração que fazemos. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, pelas pessoas que têm sido abençoadas também no seu trabalho, têm sido abençoadas com a cura, Pai. O Senhor tem restabelecido a saúde de muita gente também no nosso meio. Portanto, nós estamos aqui para agradecer e louvar o Teu nome por isso, Pai. Continua fazendo a Tua obra na vida da Tua igreja, Pai. Usa os líderes dessa igreja para que a gente seja uma igreja viva e eficaz aqui onde a gente está estabelecido. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa súplica, porque a gente depende do Senhor, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse espírito de intercessão, de oração, nós procuramos ao nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas há aquele momento em que nós precisamos entrar no nosso quarto, nós precisamos orar, interceder, clamar pelo Senhor. E essa canção, ela fala que antes do sol nascer, Senhor, eu quero estar em Tua presença. Antes de qualquer coisa acontecer, antes de eu precisar viver a minha vida durante o meu dia, fazer o meu trabalho, conviver com meus problemas, eu quero, Senhor, entregar tudo nas Tuas mãos. Antes que o mundo possa Te negar, eu quero Te afirmar, Senhor, como o autor da minha fé, como o meu Salvador. Essa canção fala, antes que o sol nasça, eu quero estar Te adorando, Senhor. Antes do sol nascer,
estar em tua presença. Quero falar de mim e reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e te negar você, quero adorar. Antes do sol nascer, quero estar em tua presença. Quero falar de mim e reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e te negar você. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e te negar você. Quero adorar, quero adorar, quero adorar, quero adorar, quero adorar, quero adorar. Amém. Mateus 16:13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás no céu. Vamos declarar agora que Jesus é o nosso Cristo, é o Filho do Deus vivo, que veio nos salvar, nasceu, foi crucificado, se humilhou e morreu, mas ressuscitou e veio nos resgatar da morte. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado,
O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 glória a Deus. Amém. Que o Espírito do Cristo, Filho de Deus vivo, esteja conosco e nos abençoe nesta hora e que fale ao nosso coração, que fale ao seu coração. Queridos, nós vivemos dias de grandes lutas, grandes dores, grandes perdas. E nós podemos perceber como a vida das outras pessoas afeta a nossa vida, como esse sofrimento pelo qual temos passado tem alguma relação com as escolhas, com as decisões e com os erros de pessoas que vieram antes de nós, pessoas de outros países, pessoas de outras gerações, por causa de hábitos, de uma forma, de um jeito de viver. Esta pandemia alcançou o mundo e é interessante perceber quantas pessoas que foram contaminadas foram vítimas da falta de zelo e de cuidado dos outros. Outros que foram contaminadas foram vítimas da sua própria falta de cuidado e de zelo com a sua saúde, porque talvez não acreditavam que iriam ser contaminados. E no meio disso tudo nós temos gente que foi contaminado e que não teve nenhum sintoma,
a maioria das pessoas que não foi contaminada, e esses dois grupos tendem a menosprezar muitas vezes o risco desta enfermidade. Gente que superou sintomas fortes e sobreviveu, mas gente que ainda está lutando por sua vida, e gente que já nos deixou, que foram grandes perdas por causa desta enfermidade, ou como alguns pensam, por conta de outras comorbidades, mas que não teriam morrido se não tivessem enfrentado esta doença. Nós percebemos então que nós influenciamos a vida dos outros e que os outros influenciam a nossa vida. Não é isso que nós temos visto na história da queda da humanidade? Nós vimos que Adão pecou e a humanidade então herdou, porque somos descendentes de Adão, a humanidade herdou a condição de Adão. Por isso, cada ser humano nasce com desejo de satisfazer suas próprias vontades. Cada um, por causa disso, a essência do pecado é esta, fazer sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Cada um nasce separado de Deus, incapaz de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. E por causa do pecado, nós vimos que Deus declarou uma sentença de punição contra o homem, contra a mulher e contra a serpente. É importante lembrarmos que Satanás queria atrapalhar o propósito de Deus, queria impedir o relacionamento e a comunhão de amor entre o homem e Deus. Satanás queria que o ser humano, então, fosse escravo dos seus próprios desejos e ele pudesse, então, sofrer a mesma punição que estava sobre Satanás e sobre os anjos caídos. E o interessante, então, é que é justamente na sentença que Deus dá para o inimigo, para a serpente, que Deus apresenta a futura redenção do ser humano. Nesse versículo está um resumo extraordinário da história da salvação e do próprio Evangelho. Esse versículo é chamado de proto-evangelho. É uma sentença que resume e que apresenta o protótipo do Evangelho. Esta sentença, então, ela é negativa, por um lado, porque deixa claro para Satanás que o intuito dele de dominar o homem e de conquistar o homem, esse intuito estava destruído, mas, por outro lado, ela é positiva, porque indica que Deus iria restaurar e resgatar a humanidade perdida. A sentença está em Gênesis 3,15, ela diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, Deus está falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu queria então com você refletir sobre esta sentença e pensar em como isso nos afeta e qual é a nossa condição diante de Deus hoje, qual a sua condição diante de Deus hoje. Primeira parte dessa sentença, desse versículo, Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher. Você é a serpente, e Deus então está se referindo a Eva. A partir daquele momento, então, houve uma ruptura no relacionamento entre a mulher e a serpente. Nós já falamos sobre a ruptura do relacionamento entre o ser humano e os seres criados. Mas, em específico, no caso da serpente, é fácil constatar e observar na nossa vida que a maioria dos seres humanos, em todas as gerações, queridos, eles têm medo de cobras e serpentes. É impressionante também constatar, e no site Volta ao Mundo, numa matéria de 2018, ele estimou que as cobras matam entre 90 mil e 125 mil pessoas por ano.
Obviamente, esse texto também está tratando da inimizade de Satanás contra a humanidade. O inimigo, então, certamente, ele está por trás de toda a atitude de agressão e de opressão e de desvalorização das mulheres. Ao longo da história humana, a mulher sofreu muito mais, ela foi muito mais desvalorizada e oprimida, e toda ação de agressão contra a mulher está cumprindo, está satisfazendo o desejo do inimigo. Fique atento a tudo que está acontecendo no nosso tempo. Perceba o quanto na história a mulher foi desprezada e ela tem sofrido por causa do pecado, e por causa do pecado do homem, por causa do pecado da nossa sociedade. Segundo o texto diz, eu leio a partir do começo novamente: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Deus estava dizendo que haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Essa palavra descendente, ela então trata de, no original fala de semente, mas ela está falando dos descendentes. Essa sentença, queridos, ela indica que haveria um conflito entre essas duas descendências. E esse conflito iria fazer parte da história da humanidade. E esta afirmação parece indicar que em todas as gerações, desde Adão, haveria um conflito entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Um conflito do homem com os filhos do maligno, os filhos do diabo, além do conflito com o próprio diabo e com os anjos caídos. Mas quem é essa descendência da serpente? Obviamente, esta descendência inclui o próprio Satanás e os anjos caídos, porque ao longo da história eles se manifestaram como falsos deuses e eles têm iludido a humanidade ao longo das gerações, ao longo das épocas, de várias maneiras, de várias formas diferentes. Mas isto indica também que entre os seres humanos, muitos iriam assumir na sua vida os interesses do inimigo, do maligno, mesmo que não tivessem e que não tenham consciência disso. A Bíblia afirma, e na história nós podemos constatar, que existem muitos homens lutando contra Deus e lutando contra o povo de Deus. Em 1 João 5,19, o texto diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O autor então está dizendo que a igreja, os discípulos de Cristo, são de Deus, mas que o mundo e as pessoas que amam o mundo, elas estão no maligno. Ainda que não o reconheçam, elas estão em oposição contra Deus. Todos aqueles que rejeitam o amor de Deus estão no mundo. Ainda que ignorem essa realidade e que ignorem esse conflito que existe. Em João 8,44, o apóstolo diz, Jesus fala e desafia e confronta um grupo de judeus, inclusive de fariseus. E ele dá uma palavra dura contra eles, porque eles estavam acusando Jesus, e ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqueles homens se achavam santos, descendentes de Abraão, filhos de Abraão, porque eles desconheciam sua real natureza, porque Jesus disse que eles eram filhos do maligno. Ainda em 1 João 3,8, a Bíblia diz
que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O sentido desse texto para a palavra praticar o pecado significa viver habitualmente e acomodado no pecado. Portanto, ele quer dizer que quem vive no pecado, ainda que não seja consciente disto, faz parte desta descendência do diabo. E nós também podemos considerar que, de alguma maneira, existiram ao longo da história várias pessoas que incorporaram a função do que o texto de Apocalipse chama de anticristo. Ao longo da história da humanidade, tanta gente já foi acusada de ser o anticristo, uma figura única. Eu penso que ao longo da história, em vários momentos, muitas pessoas assumiram esta função de oposição contra Cristo. Ainda, queridos, que no futuro, na história, no final dos tempos, venha algum personagem, alguma figura pública que personifique de forma mais clara essa identidade. Falamos então da descendência do diabo. Agora, quem é a descendência da mulher? Os descendentes da mulher são representados por todos aqueles que em todas as gerações se mantiveram fiéis ao Senhor, que buscaram a face do Senhor, que viveram com fidelidade a vontade de Deus, que então esperavam o cumprimento daquela promessa. A vinda do descendente da mulher queria destruir as obras do diabo, esmagar a cabeça da serpente. Ali, naquele momento, começa então a esperança da humanidade, a esperança de redenção, reverter as consequências da queda e restaurar o propósito de Deus. Era a missão desse descendente tão esperado. Então, a descendência da mulher, ela é representada de duas maneiras. Primeiro, de uma forma coletiva. A descendência da mulher são todas essas gerações de seres humanos ao longo da história que buscaram manter um relacionamento com Deus e que se mantiveram fiéis ao Senhor. Mas a descendência da mulher, segundo o texto, aponta para um representante individual. O descendente da mulher seria um ser humano nascido da descendência de Eva. Possivelmente, queridos, ao longo da história, muitos tiveram a expectativa de que seu filho pudesse ser o prometido descendente da mulher. Quando Adão e Eva ouviram isto, obviamente, eles não deixaram esta palavra solta e sem importância, mas eles a tomaram para si, e talvez houvesse a expectativa de Adão e Eva que seu próprio filho, o descendente de Eva, pudesse ser aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Eva teve o seu primeiro descendente, Caim, em Gênesis 4:1, o texto diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Possivelmente eles alimentavam a expectativa de que Caim fosse esse descendente que poderia destruir a serpente. Mas Caim se revelou como o primeiro assassino. E quando ele matou seu irmão Abel, ele cumpriu e fez a vontade de Satanás. Ele cumpriu a vontade e o propósito do inimigo. Quando da descendência de Caim nasceu um homem chamado Lameque, lá em Gênesis 5, 28 e 29, o texto diz o seguinte: aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou.
Certamente Lameque tinha esperança de que Noé fosse esse descendente, porque uma das consequências do pecado foi justamente a maldição da terra e a grande dificuldade do trabalho do ser humano ao manejar a terra. Noé, de fato, foi um dos descendentes da mulher, porque Noé era um homem fiel a Deus. Noé foi um homem exemplar e ele e sua família foram poupados no dilúvio para recomeçar a história da humanidade. Mas Noé não era o prometido escolhido que veio esmagar a cabeça da serpente. E vejam que depois na história de Israel, ao longo do tempo, Deus foi revelando mais informações a respeito desse descendente. Deus foi dando a sua palavra a homens e mulheres, aos profetas, que falavam da promessa da vinda de um libertador. Muitas profecias, então, identificaram o descendente da mulher como Messias, o ungido de Deus, aquele que viria libertar Israel. E não só o povo de Israel esperava a promessa, mas Satanás estava atento a tudo que era dito a respeito deste menino ou deste descendente que viria nascer para ser o rei de Israel. Portanto, Satanás, de alguma maneira, ele foi o instigador, ele estava por trás e contribuindo com todas as tentativas de destruir o descendente da mulher. Satanás queria impedir a vinda do Messias. Ele queria destruir os planos de Deus, no intuito de Deus de, através do seu descendente, restaurar, reconciliar o homem consigo e restaurar a sua criação. E certamente esta tentativa de impedir os planos de Deus aconteceu de várias maneiras ao longo da história de Israel. As profecias diziam que além de nascer de uma mulher, da semente da mulher, que ele seria da descendência de Abraão. Em Gênesis 22, 17, 18, o texto diz: esteja certo, Deus está falando com Abraão, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A bênção de todos os povos da terra está na descendência de Abraão através do Messias. Mas tem mais, o descendente também seria da tribo de Judá. O texto de Gênesis 49, 10 diz, quando Jacó está dando as bênçãos aos seus filhos, ele diz: o cetro não se apartará de Judá. Judá era um dos filhos, um dos 12 filhos de Jacó. Então a bênção de Judá seria esta: o cetro, o reino, a posição de rei, de governo, estaria na linhagem de Judá. Leia o texto de novo: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Está falando então da vinda desse Messias, que é o dono legítimo do cetro, do bastão, do comando. As nações obedecerão a ele, dizia a profecia. E é por isso que Satanás usou a dissensão entre os filhos de Jacó, Jacó, neto de Abraão, esta dissensão e este conflito entre os seus filhos, para que José quase tenha sido morto. Seus irmãos tentaram matar José, e a família de Jacó mesmo quase morreu de fome, se não fosse então por causa da fidelidade de José, se não fosse por causa de Deus transformar o mal que eles intentaram fazer em bem, e José tornou-se então governador do Egito, e por causa da provisão que veio para a sua família
através da vida de José, a descendência de Judá pôde ser preservada, porque o Messias, Jesus, era o leão da tribo de Judá. Como nós lemos, a promessa dizia que ele seria um descendente da tribo de Judá. E é por isso que depois de muitos anos, o povo escravizado no Egito, e Faraó então manda matar os meninos judeus nascidos no Egito. Por trás daquele ato havia tentativa também de exterminar o libertador de Israel, que poderia ser o descendente da mulher esperado. Mas nasce então Moisés, e Moisés é poupado, e ele se tornou o grande legislador de Israel, o líder que transformou o povo em uma nação, que deu a lei de Deus para o povo, para que a vontade de Deus fosse conhecida e vivida. Ele então, com a instrumentalidade de Deus na sua vida, ele permitiu também que a tribo de Judá se tornasse forte, sobrevivesse, e a promessa se manteve viva. A promessa também dizia que o descendente seria o rei da família de Davi. O texto de 2 Samuel 7, 12 e 13 diz: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, um descendente, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Deus então promete a Davi que a sua descendência continuaria reinando, mas haveria então no final alguém que reinaria para sempre. E é por isso também que em 2 Reis 11 nós vemos Atalia, mãe do rei Acasias, e depois que Acasias morre, ela então tenta matar todos os descendentes da família de Davi que pudessem reivindicar o trono. Ela então assume o trono, mas o que acontece é que pela providência de Deus, Joás foi escondido durante 6 anos. Ele era uma criança, ele foi poupado para poder dar continuidade à linhagem de Davi, porque é na linhagem de Davi que viria o Messias, chamado da raiz de Davi, a raiz de Jessé, o descendente da mulher. Satanás estava por trás dessa tentativa, e é por isso também que no livro de Esther relata que Amã, inimigo do povo judeu, ele arquiteta um plano para tentar matar todos os judeus que estavam espalhados pelo Império Persa. E nós vemos que Esther é usada então como instrumento de Deus para livrar o povo e manter a promessa viva. Os anos se passaram e foi por causa da tentativa de Satanás destruir a vinda do Messias que o rei Herodes mandou matar todos os meninos em Belém e nas proximidades, porque ele tinha sido informado pelos magos que ele então nasceria naquele período de tempo, e as profecias diziam que ele nasceria em Belém. Todos os meninos que poderiam ser o rei prometido, que poderiam cumprir a profecia, que poderiam ser o Messias, Herodes manda matar, atendendo ao propósito de Satanás. Mas Satanás não conseguiu impedir que a promessa se cumprisse. Porque, queridos, amados, bendito, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia chama desse tempo da plenitude dos tempos. Naquele momento, Deus escolheu uma mulher, Deus escolheu uma serva fiel. Deus encontrou uma menina que também esperava a vinda do Messias, do descendente da mulher. E naquele momento, Maria assume um papel decisivo. E é interessante perceber, lá atrás, que o inimigo em toda a história tentou e conseguiu desvalorizar a mulher, mas Deus deu à mulher
aquela que foi acusada por Adão, foi a mulher que tu me deste, aquela que recebeu também de Deus as consequências do seu pecado. Deus agora dá à mulher a honra de ser a portadora da bênção do Messias. Deus engrandece a mulher e concede a Maria uma concepção sobrenatural. O texto de Lucas 1, 30, 35, tão conhecido, tão proclamado e repetido nesse tempo do Natal, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A profecia se cumpriu na vida de Maria. A profecia se cumpriu, e o descendente do trono de Davi, e o descendente do povo de Jacó, e o rei que terá um reino sem fim, nasceu. O descendente seria filho, segundo a palavra de Gênesis, segundo o proto-evangelho, segundo o que lemos, a semente da mulher. E aqui nós vemos isso acontecendo de forma extraordinária. O Filho de Deus, o descendente, o Messias, o ungido, ele teria apenas a semente da mulher, ele não teria a semente do homem. E é por isso que no ventre de Maria foi fecundada uma semente de vida que não foi colocada por um homem, por José, mas foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, porque o milagre aconteceu no ventre de Maria, e o Deus Filho, o Deus eterno, o todo-poderoso Deus Filho, veio se transformar em um embrião no ventre de Maria. Portanto, aquela menina virgem, aquela mulher, gerou o descendente prometido lá no começo da criação, lá na queda do homem, Jesus. Agora, queridos, eu preciso ler novamente esta sentença de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça, este ferirá a sua cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Agora, eu gostaria de falar primeiro desta última sentença. Você lhe ferirá o calcanhar. Esse você é a serpente. Então, Satanás não desistiu. Satanás continuou tentando destruir e matar o Messias. Ele, então, estava por trás de todas as ações contra Jesus, seja por possessão, seja por influência, ou simplesmente porque as pessoas estavam atendendo aos propósitos de Satanás, ainda que não tivessem consciência disso. Quando o texto diz então que o calcanhar do Messias seria ferido, o calcanhar do descendente da mulher seria ferido, esse calcanhar poderia então ser considerado por muitos, ele é considerado corpo físico de Jesus, a natureza humana de Jesus. Jesus então unia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então esse calcanhar seria o sofrimento trazido à natureza humana de Jesus. O calcanhar de Cristo então foi ferido.
de muitas maneiras. Foi ferido quando o diabo influenciou Judas para trair Jesus. É isso que diz Lucas 22:3. Diz que então Satanás entrou em Judas. O calcanhar de Jesus foi ferido quando os discípulos abandonaram seu mestre. E quando Pedro, aquele mesmo que declarou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que depois então repreende Jesus, e Jesus fala: apartai de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Ele depois então nega Jesus. Ainda que não tivesse consciência, ele estava atendendo ao propósito de Satanás de ferir Jesus. O calcanhar foi ferido quando o sinédrio e as falsas testemunhas acusaram Jesus injustamente, instigados por Satanás, acusando Jesus de blasfêmia. O calcanhar foi ferido quando Pilatos, influenciado também pelo inimigo e em sua covardia, condenou Jesus, e quando os soldados o torturaram. O calcanhar de Cristo foi ferido quando seus pés e suas mãos foram perfurados e pregados na cruz. O texto bíblico diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro é olhado e não há diferença entre a pata dianteira e a traseira. E todos esses membros de Jesus foram cravados na cruz do Calvário. E esta ferida no calcanhar era uma ferida grave. Ela representa então a tortura de Cristo por amor a nós. Ela representa a morte de Jesus na cruz do Calvário, ainda que fosse uma morte voluntária. A mão que segurava o martelo estava atendendo o desejo de Satanás de matar Jesus. E aí então o texto diz: este, o descendente da mulher, o Cristo ungido, lhe ferirá a sua cabeça. A palavra ferirá, na verdade, no original é esmagará. Da mesma forma como a serpente iria esmagar o calcanhar, aqui diz que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Significa, querido, que desde o começo do ministério de Jesus, ele venceu Satanás, ele venceu as tentações de Satanás no deserto. Ele, ao longo do seu ministério, expulsou demônios das pessoas, da vida das pessoas. Durante seu ministério, ele salvou muitos, ele resgatou muitos do império das trevas. Mas o diabo ainda tinha esperança de ter sucesso no seu plano de matar Jesus, ter a sua tão desejada vitória. E quando Satanás finalmente achou que tinha triunfado, e quando Satanás se alegrou ao ver que esta ferida no calcanhar do descendente tinha alcançado êxito, quando Jesus morre na cruz, foi justamente naquele momento, na morte de Jesus, que Satanás recebe um golpe fatal, que ele recebe uma ferida na cabeça, que sua cabeça é esmagada. Justamente a morte de Jesus foi o golpe fatal que esmagou a cabeça da serpente. Jesus, então, estava destruindo o projeto de poder de Satanás, estava destruindo os interesses do império das trevas. Jesus destruiu o poder do pecado na vida do ser humano, aquele poder do pecado que estava sobre o ser humano desde a queda do homem, que estava acompanhando a vida de cada ser humano, agora foi destruído. E Satanás, que queria destruir a obra de Jesus, ele continua querendo destruir todos os dias a obra da Igreja de Cristo, porque nós que entendemos que ali na cruz Jesus morreu por nós, nos alcançou, nos libertou, nos perdoou, e nós aceitamos o seu sacrifício, e nós o amamos, e nós queremos cumprir a sua missão, nós queremos dar continuidade
aquilo que o descendente fez. Nós somos também descendência da mulher. Nós somos também parte desse povo que ao longo da história se manteve fiel. Nós somos a igreja de Cristo. E o diabo veio então para matar, para roubar e para destruir tudo e todos que querem cumprir a missão do Messias. A palavra então nos convoca a dar continuidade à missão de Jesus. Nós somos essa descendência. A vitória que Jesus conquistou na cruz está sendo colocada em prática também. Ela foi completa na cruz, mas os efeitos desta vitória ao longo da história estão também desfazendo as obras do inimigo. As obras do inimigo foram destruídas na cruz, mas nós tomamos posse e nós a tornamos também em realidade no dia a dia da nossa história e da vida da igreja. A igreja continua lidando com os ataques do inimigo, com as obras do maligno. E ela vai continuar lutando até a volta de Cristo ou até a morte de cada um de nós. Por isso, querido, nós devemos viver o evangelho da graça. Nós devemos amar como Jesus amou. Nós devemos proclamar a salvação em Jesus. E nós devemos ser instrumentos para resgatar pessoas do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, nosso amado. E toda vez, querido irmão, querida irmã, toda vez que a igreja triunfa, toda vez que o inferno é saqueado, mais uma vez, aquela promessa dada no começo da história, ela se cumpre, ela se repete, porque o apóstolo Paulo diz no texto Romanos 16:20, fala com a igreja, que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ele está dizendo que é na ação da igreja que Deus vai colocando dia a dia, colocando a cabeça esmagada da serpente debaixo dos nossos pés. A promessa se repete, porque em Apocalipse 12, 10 e 11 diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Está falando desses descendentes que se mantiveram fiéis, que não amaram sua própria vida, mas que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Nós devemos ser essas testemunhas, nós devemos ser aqueles que continuam lutando, os discípulos de Jesus, a igreja fiel e, se for preciso, aqueles que vão entregar suas vidas para a glória de Deus. Nós também somos a descendência da mulher. Queridos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a esperança para nós, porque o plano feito desde a criação, ele se cumpriu e ele nos alcançou. E nesta noite ele pode alcançar você. Se você ainda não faz parte dessa descendência de servos fiéis de Jesus, se você ainda não foi salvo, se você ainda não tem o Espírito Santo habitando na sua vida, se você ainda não está cumprindo a missão de Jesus, chegou a hora de você entregar sua vida a Ele. Chegou a hora também, querido irmão, de renovarmos o nosso compromisso e de vivermos um evangelho que de fato seja transformador, que de fato seja contagiante, que de fato, queridos, revele para o mundo que há esperança, que há salvação, que o ungido, o Cristo, é o único que pode salvar, é o único que pode desfazer as obras do inimigo, é o único que pode dar vida eterna, como vimos nesta manhã, como entendemos ser a verdade do Evangelho.
Eu quero terminar esse culto orando por você. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer abandonar essa história de religiosidade, de uma fé morta? Você quer fazer parte da descendência dos que são fiéis, desses que venceram pelo sangue do Cordeiro, desses que têm uma palavra de testemunho de vida, desses que diante da morte não amam a própria vida, porque sabem que estarão com Cristo na eternidade. Você quer entregar sua vida a Jesus? Faça isso. Eu quero orar com você. Talvez você não saiba como pedir isso a Ele. E eu quero, então, convidá-lo a repetir esta oração comigo. Feche seus olhos onde você está. E fale isto para Deus, se no seu coração Deus fala ao seu coração, Deus quebranta você, Ele convence você do pecado, e você quer, então, ter sua vida transformada nesta hora, nesta noite. Fale assim para Jesus. Repita esta oração comigo do profundo do seu coração, e nós suplicamos que Deus a escute, a ouça e atenda a sua súplica. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Nesta hora eu peço que o Senhor transforme a minha vida. Eu confesso que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu reconheço que Ele é o Deus Filho que morreu na cruz do Calvário para me perdoar. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Eu quero ser um descendente de Jesus. Eu quero ser salvo. Perdoa-me, Senhor Deus. Livra-me da condenação eterna. Salva a minha vida. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Querido, se você fez essa oração, nós queremos te ajudar. Talvez você possa colocar aí no chat, talvez você possa procurar a pessoa que convidou você para estar nesse culto, talvez você possa me procurar, porque nós queremos ajudá-lo nesta caminhada. Querido irmão, assuma o seu compromisso, viva o Evangelho, proclame o Evangelho, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma missão, e a missão dele, nesse tempo, está sendo cumprida por mim e por você. Minha oração, então, é que Deus o fortaleça, que a paz de Cristo, que a alegria e a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. É a minha súplica, no nome dele, de Jesus Cristo. Amém.